paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O que é graça? Favor imerecido. Deus nos dá o que não merecemos. Merecíamos Jesus na cruz? Não. Deus nos deu. E misericórdia? Deus não nos dá o que merecemos. E o que nós merecemos pelos nossos erros? A morte. E Deus nos concede a morte? Pela misericórdia? Não. E aqui, Elias, Isaías, os profetas reclamam para Deus das coisas absurdas que Israel vinha fazendo. E hoje, nós não fazemos praticamente a mesma coisa? Nós rejeitamos Deus, esquecemos de Deus, cuidamos das nossas vidas, das nossas necessidades são mais importantes. E onde entra Deus? O que nós nos preocupamos com as coisas de Deus? Ah, Deus tudo pode, Deus tudo faz, ótimo. Só que Ele precisa de nós. Ele não nos deixa na inutilidade completa. Somos inúteis, porque somente fazemos o que Deus manda. Então vamos esperar Deus mandar. Mesmo na nossa inutilidade, Deus vê utilidade para nós. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da relva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus,
se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Paulo está dizendo o seguinte: Deus escolheu Israel para ser uma nação exemplo. Vocês são exemplo seguindo as minhas leis, e as leis aqui eu te dou por intermédio de Moisés. Tá bom? Tá. Agora é o seguinte: vocês quebraram essa aliança. Então, a função de Israel era atrair as outras nações, ser exemplo para as outras nações. Isso aconteceu? Não. Então, quebraram a primeira aliança. Aí vem Jesus Cristo, numa segunda aliança, numa nova aliança. E aí o que acontece? Rejeitaram Jesus. Não, esse não é o Messias. Queremos um Messias com uma espada, que lute por nós, que nos liberte. Mas libertar do quê? Dos romanos? Poderia até ser, mas não foi com esse objetivo que Jesus veio. Jesus veio mostrar a salvação, mostrar a nossa vida eterna, mostrar o reino celestial. Ponto final. Então, eles quebraram essa segunda aliança. E agora, o que era para eles, são para os gentios. Quem são os gentios? O povo que não faz parte de Israel. No caso, nós. Então, se eles se converterem, se eles aceitarem Jesus, eles saem daquela videira brava e são enxertados, mesmo sendo ramos de oliveira brava, eles são tirados dessa oliveira e enxertados em boa oliveira. É o caso nosso. Nós estamos sendo enxertados na boa oliveira que é Jesus Cristo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: verá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está dizendo que, por causa da desobediência, por causa da incredulidade de Israel, Jesus então veio para os gentios. Eles estão divulgando o evangelho de Jesus para os gentios, que somos nós. Mas Jesus está vendo o posicionamento de Israel. Vocês não estão olhando para mim, mas eu estou olhando para vocês e vejo que o amor de vocês por mim ainda existe. Vocês estão seguindo a risco que eu mandei. Mas vai chegar um tempo que, através dos gentios, pelos gentios, vocês enxergarão a mim. E aí haverá salvação para vocês também. É esse ponto que Paulo está dizendo. Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo, consciente a Deus, no nosso momento de louvor, no nosso momento de adoração, um culto racional a Deus, não nos conformando com as coisas deste mundo, porque, veja só, é presente, não nos conformando com as coisas deste século. Antigamente tinha os seus problemas, um monte de coisa errada, mas não eram tão visíveis como são hoje. Aumentou. E a palavra de Deus diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o que está acontecendo? Coisas erradas uma atrás da outra. E nós vemos isso por onde? Pela televisão. Dia e noite a televisão só mostra coisa errada, não mostra nada de bom. Então é como se a iniquidade estivesse se multiplicando. E por um lado, sim, é verdade. Ah, formaram um grupo, era dois, três, esse grupo já está com 30 mil. E fazendo o quê? Coisa errada. Olha, tinha ali dois, três, e agora? Tem centenas, fazendo o quê? Coisa errada. Tira daqui, vai para lá, lá incomoda, lá faz coisa errada, atrapalha um monte de gente. Não é assim. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se cada um de nós cuidarmos da nossa vida diante de Deus, o mundo será 100%. Mas, infelizmente, como Deus conhece o nosso coração, Ele já está avisando: arrancarei do meio de vós o trigo, para que o joio depois seja destruído. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, cada um tem a sua função. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não tenho talento para isso. Não adianta eu querer tocar uma guitarra se eu não sei tocar um violão, se eu não sei tocar um cavaquinho. Não vai adiantar nada. Eu não sei tocar violão, não sei tocar guitarra, eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu posso tentar aprender, mas eu não vou conseguir porque às vezes não é isso que Deus tem para mim. Eu vou ter que me esforçar o dobro, o triplo para aprender, porque não é esse talento que Deus deu para mim. Deus me deu o talento de sentar com a pessoa, de aconselhar, de mostrar, aí sim. Então, o músico talvez não tenha esse talento, ou talvez tenha os dois. Se tiver os dois, melhor ainda, tem que fazer bom uso deles, porque depois Deus cobra. Tudo que você fizer de errado com os talentos que Deus te deu, haverá cobrança, e não será pouca. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, as virtudes recomendadas aqui por Paulo: ame o teu inimigo. Você não gosta dele? Sem problema, você não precisa gostar, mas não vai amaldiçoar, porque Deus está falando: se você amaldiçoar alguém, você também será amaldiçoado. E quando ele fala dai lugar à ira, é assim, ó, a ira vem, pode passar. Você não vai ficar aqui na minha casa não. Você entra pela frente e já pode sair pelos fundos. Não vai permanecer aqui comigo não. Esse é o dar lugar à ira. Não é deixa a ira entrar e permanecer. Você não está sentado no banco do ônibus, você não vê uma pessoa idosa, você não dá o seu lugar para ela. Então é assim, dá lugar para a ira, não para que ela permaneça na tua vida, mas para que ela passe, vá embora. É nesse sentido que Paulo está dizendo, e muita gente fala: não, tem que se irar porque Paulo disse. O que foi que Jesus disse? Ireis, mas não pequeis, porque ele sabe da nossa natureza humana. Ele esteve num corpo carnal. Por isso que Jesus tem toda a autoridade, tem toda a sabedoria para exercer a intercessão por nós. Ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe o que passamos, ele sabe o que passaremos. Não, meu pai, não se preocupe, porque eu passei por isso, tem hora que é difícil de controlar. Ele se descontrolou, mas ele perdeu a razão? Não, então é um caso à parte. Ah, ele se descontrolou, mas ele perdeu a razão? Perdeu. Então esse aqui, a punição é maior. Nós estamos falando o quê? De um conserto diante de Deus. Não faça, obedeça, é o que Paulo está dizendo desde o começo de Romanos até agora, e continuará dizendo em outras cartas pela frente também.